Oi pessoal, meu nome é Leonardo César Pogeri, eu tenho 45 anos, destes 45 tenho 32 anos de experiência com cães. Eu sou praticamente um dos pioneiros do esporte IGP aqui na região da Serra Gaúcha. Eu pratico este esporte já há cerca de 19, 20 anos. Eu também sou figurante oficial do quadro de figurantes do atual agora CBPA há mais de 10 anos. Também nós temos o nosso canal, esse do YouTube agora, que é o Rafriden Top. Se escreve RAFRIEDEN Top, que dá nome ao nosso canil. A gente tem esse pequeno canil familiar de criação de pastores alemães de trabalho faz aproximadamente já cerca de 12 anos. Eu fui também um dos primeiros treinadores do Brasil a ser convidados a treinar num clube de ponta de adestramento alemão lá no ano 2007, o Wurzgruppe Schwabmünchen, onde treinavam dois dos 20 primeiros dos últimos 3 campeonatos alemães da época. E tenho também formação, estudei medicina veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde não me formei. Depois também na Universidade Federal de Santa Maria. Agora estou concluindo o curso de medicina veterinária aqui na Universidade de Caxias do Sul. Também tenho formação na área do direito. Eu sou licenciado do quadro de advogados aqui da OAB do Rio Grande do Sul e tenho também licenciatura cursei História na universidade. A gente vai tentar unir nesse nosso canal todo esse tempo que eu tenho de experiência para poder compartilhar coisas e informações, especialmente a respeito dos cães de trabalho, do pastor alemão especificamente, mas não só. Porque várias pessoas têm me pedido por que eu não disponibilizava essas informações num canal aberto a todas as pessoas que queiram e que se interessem e que possam também compartilhar suas informações e assim a gente possa fazer com que não se perca esse conhecimento. A gente já teve a oportunidade de algumas vezes para os países onde a sinofilia é mais adiantada, como Alemanha, Áustria, Suíça, Alemanha já algumas vezes, Alemanha, Áustria, Suíça, Hungria, e a gente percebe que tem várias coisas que diferenciam a maneira que eles criam e treinam os cães deles. Então a gente vai tentar fazer com que essas diferenças a gente possa compartilhar para ver o que é possível adaptar aqui, tá? Nós fizemos anteriormente até a pedido, eu queria agradecer também em primeiro lugar a todas as pessoas que contribuíram, porque eu não tenho muita perícia com tecnologia e tentei superar essa barreira para disponibilizar o canal. Queria agradecer ao Felipe Matos, lá de São Paulo, que me ajudou a criar o canal, que ele também é muito aficionado pelo cão pastor alemão, e a todas as pessoas, colegas da veterinária e outros criadores, inclusive de vários lugares do Brasil, que disseram: o teu vídeo está cortando e tal. Eu até queria responder agora para essas pessoas que eu também não sou tão ruim assim em tecnologia. Eu postei os vídeos no IGTV do Instagram e eu não sei por que eles cortaram mesmo assim. Agora acredito que o problema esteja solucionado. Eu vou colocar uma pequena propaganda dos vídeos ali no Instagram e vão ficar disponíveis aqui no canal sem ter o problema da limitação de tempo. Eu também não é do meu feitio editar vídeos, sejam vídeos de treino de cães ou mesmo os meus, então é tudo feito meio no improviso, como se fosse um bate-papo, essa que é a ideia, tá? Bom, a gente falou nos vídeos do Instagram antes, a gente comentou sobre... O primeiro tópico que a gente abordou lá foi a questão de saúde do cão. Saúde do cão é um tema importantíssimo. Ela não está restrita. A gente falou ali naquele vídeo, a gente está retomando agora para ficar todas as informações no canal agora, nesse primeiro vídeo que vai ser mais extenso. Então como é que funciona?
Saúde do cão, o que a gente abordou naquele vídeo? Eu dizia que saúde do cão, um bom conceito, para não colocar uma coisa pessoal ali, um bom conceito que eu costumo pensar e trabalhar é o conceito do Colégio de Medicina Veterinária do Reino Unido. Eles têm um periódico que é disponibilizado na internet e numa série de artigos tem 2 ou 3 artigos lá que tratam da questão de saúde do cão. Saúde do cão, então, para eles é uma combinação da genética do cão com o meio ambiente que circunda esse cão e a questão da resistência ou da suscetibilidade desse animal, deste indivíduo a certas doenças ou a gama de doenças que a raça ou enfim, que ele possa estar exposto. É uma combinação desses 3 fatores, é um tripé então, a questão de saúde do cão. Esse conceito é muito bom, eu gosto dele, só que ele tem um pequeno problema. Quando a gente cria e trata de cães de trabalho, de cães de GP, de cães de monitoring, de cães de polícia, de qualquer cão que tenha uma utilidade e um trabalho específico, de cão de man-trailing, se for o caso, qualquer um, ele trata do meio ambiente. O meio ambiente de um cão de trabalho, obviamente, ele tem que trabalhar. Então, para a gente falar de saúde de um cão de trabalho baseado nesse conceito, a gente precisa fazer um esforço um pouco além, tá? E pensar que se esse nosso animal em questão, que a gente está avaliando a saúde, ele não trabalha ou se ele não foi submetido nunca a nenhuma prova, eu não posso falar em saúde dele, porque a questão do meio ambiente de um cão de trabalho, que é o trabalho, vai estar comprometida. Então fica essa nossa avaliação de um cão de trabalho que não tem prova, que não participou nunca sequer de uma prova, que não graduou, ou de um cão de trabalho, de qualquer que seja esse trabalho, que não tenha desempenhado as suas funções, fica um conceito meio sem muito sentido. Saúde do cão vai muito além dos controles que a gente tem e deve fazer de displasia de cotovelo, displasia de quadril, da questão da conformação correta da coluna do cão, da questão de outras doenças como a própria mielopatia, que tem estado muito na moda agora, o tal do controle da mielopatia, de outras questões até na parte mental do cão que não tem um controle de saúde específico. Então vai além disso. Eu tenho que ter essa interação da questão de saúde com os controles, com a questão de prova ou do cão efetivamente trabalhar na modalidade que ele deva trabalhar. Tá? A gente abordou depois num vídeo seguinte, que está postado ainda no Instagram, daqueles que não foram corrompidos ou que não teve problema, a gente abordou a questão dos índices ALC e C. Os índices ALC e C são índices hoje em dia que todo criador precisa levar muito em conta na hora de fazer as combinações de cruzamentos entre os cães que ele vai pretender cobrir. Uma das etapas da seleção de verdade dos cães é, obviamente, o controle das questões de saúde, que são obrigatórios, como displasia de quadril, de cotovelo, a questão da coluna, que não é obrigatória ainda, mas que todo mundo deveria fazer, a questão do controle de mielopatia, especialmente se ele usa linhas gargalo, depois a gente vai falar. Mas, basicamente, todos esses controles aliados ao fato do cão trabalhar. Ele deveria ser como é feito, por exemplo, na Alemanha. O padrão alemão é sempre a fêmea tem que ter no mínimo um IGP-1, no caso do IGP, e o macho 3. Quando a gente não consegue combinar e quer cobrir, quer usar 2 cães, pelo menos um deles tem que ser testado, colocado à prova pelo menos uma vez. Se a gente está criando cães de trabalho que não participam de prova e que têm controle de saúde, não dá para dizer que eles estão dentro desse nosso conceito de saúde para o cão de trabalho. Então é uma ideia que a gente está colocando aqui que todo mundo deveria pensar a respeito. E no mínimo ter uma reflexão fundamentada e que use para si mesmo, porque, por exemplo, as pessoas me perguntam,
Ah, tu tá falando de criação, tu é criador. Sim, sou. Só que eu sou criador em pequeníssima escala. E uma das questões é, eu não acredito em criação em larga escala. O que é larga escala? Larga escala é quando, por exemplo, a pessoa tira 8, 10 ninhadas num ano, quase uma ninhada por mês. Isso é larga escala para mim. Eu não acredito em criação de qualidade em larga escala quando a pessoa tem, o criador tem no máximo 2 linhas de sangue de fêmeas diferentes. Ah, Leonardo, e se tiver 3? Bom, se tiver 3 linhas de sangue diferentes, pode-se falar que a pessoa pode vir a criar em larga escala cães de qualidade, mas normalmente eu não acredito nessa ideia. Criação em larga escala com menos de 2 ou 3 linhas de sangue diferentes de fêmeas. E por que eu estou dizendo isso? Eu já vi muitos criadores, já conversei com muitos criadores fora e acompanho diversos trabalhos de várias pessoas no mundo inteiro. E o que eu percebo, aqui no Brasil a gente tem duas ou 3 coisas basicamente que diferenciam completamente nós, criadores e proprietários daqui, das pessoas que fazem isso bem feitos lá na Europa. Quais são esses fatores, essas coisas? Primeiro, lá é muito comum vários criadores sentarem num lugar público ou mesmo na casa de um deles e ficarem horas, mas assim horas mesmo, a fio, conversando sobre linhas de sangue. Porque esse conhecimento, pessoal, de linhas de sangue que a gente vai falar depois, ele não é um conhecimento que geralmente eu busco, por exemplo, eu compro um livro no Amazon ou em qualquer lugar ou num sebo virtual, um livro antigo e vai ter escrito ali, use tal cão porque ele passa tal coisa. Não é assim que funciona. Então, uma das únicas maneiras que a gente tem de passar adiante e saber o que cada linha passa e qual a importância de se usar uma linha e se evitar outra é através do conhecimento que é passado de forma oral num bate-papo informal entre os criadores. Eu não vejo isso acontecer aqui no Brasil. Aliás, se não me falha a memória, poucas vezes aconteceu, para não dizer que não aconteceu quase nenhuma. Eu não vejo isso. Eu não vejo vários criadores de cães de estrutura ou trabalho falando sobre isso. Eu frequento, às vezes, exposições de estrutura também, e eu não vejo isso. Muito pouco. A gente vai falar também um pouco de cães de pastores alemães de estrutura depois, tá? Porque eu vejo que tem muita confusão ainda relacionada a vários temas e mesmo quem deveria ser mais especialista, no caso até colegas nossos da profissão nossa de veterinária, e não tem o conhecimento que deveriam se propor a ter. Então a gente vai procurar falar disso também. Mas enfim, a gente estava falando dessa questão de por que eu não acredito em criação de larga escala. Primeiro, lá na Europa, os principais criadores eles compartilham as informações. Então todo mundo sabe que o cão X tem grande chance de passar tal coisa e não passar outra. Tá? É a primeira coisa. Segundo, lá eles têm uma grande quantidade de condutores e figurantes de bom nível ou de alto nível, coisa que eu não vejo aqui. Não adianta você ter às vezes uma ótima ninhada de cães e esse cachorro vai parar no fundo de quintal, ele nunca vai aparecer. Aqui a gente não tem isso, então também é um empecilho para uma criação de larga escala. Tem muito problema de várias linhas de sangue que passam coisas da parte mental, por exemplo, que você não tem como controlar. Não existe um teste para saber. Até existem testes, óbvio, eu sei que existem, mas eu digo, não existe um teste específico para se fazer com um cão de determinada idade para saber se lá adiante ele vai sentir qualquer diferença que aconteça no meio ambiente dele. Isso não existe. Ou a pessoa está bem assessorada e entende e tem já experiência com isso, ou ela não vai, ela vai ter dificuldade. E o número, e essa também é uma das nossas intenções nesse canal, é poder assessorar e ajudar as pessoas. Nós aqui na nossa região da Serra Gaúcha, a gente já eu tive a oportunidade já de formar pelo menos 8 figurantes oficiais, 3 ou 4 equipes de treinamento. A equipe atual que a gente tem continua atuando, é uma equipe de pessoas novas, enfim. A gente já tem um trabalho de muito tempo e forte aqui na região com relação a isso. A gente pode e vai ter o privilégio e o prazer de compartilhar essas informações, porque não adianta
se reter essas ideias ou essas coisas que a gente acha essenciais dentro desse meio, a gente precisa ter essa capacidade de saber como passar essas ideias para as pessoas, porque a gente nota que a criação de pastor alemão de trabalho no Brasil, ela deu uma crescida muito grande nos últimos anos, porém a qualidade que deveria acompanhar devido a todos esses fatores que a gente está falando não condiz com o tamanho da criação. A gente tinha, poucos anos atrás, 1 ou 2 ninhadas, muito esparsas. Hoje em dia, praticamente em todas as regiões do Brasil, tem os seus criadores que conseguem colocar um bom número de filhotes, alguns com muito boa qualidade, outros infelizmente não. Então também essa é uma das ideias da gente compartilhar. E como eu tive o privilégio de ter essa combinação de áreas aí da minha formação disponíveis, e também da experiência como figurante, treinador e condutor, que a gente ainda pratica o esporte muitas vezes na semana, é uma boa ideia dividir isso com todo mundo, tá? Bom, a gente estava falando então, por que eu não acredito na criação de qualidade em larga escala, quando o criador tem só 2 linhagens diferentes de fêmeas? Primeiro porque não há compartilhamento de informações, não há bom número de condutores e figurantes depois para esses cães, e a última coisa é que fatalmente o criador vai acabar caindo numa linha gargalo quando ele tem pouca variabilidade genética, e esse é um dos grandes problemas do pastor alemão e dos cães em trabalho em geral no mundo inteiro hoje. A gente vai abordar isso, tá? No vídeo que a gente postou lá no Instagram, a gente falou então da questão de saúde do cão, que quando a gente fala em saúde, meu cão é muito saudável, inclui longevidade do cão, inclui trabalho, inclui os controles básicos. Eu não posso dizer que um cachorro que é chapa cotovelo e quadril normal, coluna normal e mielopatia degenerativa normal, e que tenha controle de espondiloses lá atrás perfeito, e que tenha todos os controles, tenha DNA também hoje, eu não posso dizer que esse cão é saudável. Eu posso dizer que ele é muito bom nos controles específicos que a gente está controlando. Não quer dizer que ele é necessariamente saudável, já é um bom indício, mas eu vou ver se ele é saudável quando ele ficar velho, e quando, obviamente, se ele passou por treinamento. Então todas essas ideias a gente tem que começar a pensar um pouco o que está sendo feito, por que está sendo dito. Tem muita coisa que circula por aí que eu não sei até que ponto isso qual a intenção das pessoas que propagam essas ideias, mas a gente precisa começar a refletir, criar esses canais de compartilhamento e de discussão em bom nível relacionado às pessoas que têm realmente coisas para passar. A gente teve, felizmente, eu queria também agradecer ao Heitor, aproveitando isso, o nosso amigo Heitor lá de Minas, do Canil Aliança Mineira, é uma das pessoas que tem colocado bastante, digamos, energia para que a gente fizesse isso, ao Luiz também lá de Minas, ao Eugênio lá de Minas, nossos amigos, tá, gente? A gente falava então sobre os índices ALC e IC. O que é o índice ALC e IC? O índice IC é o coeficiente de inbreeding, ou o coeficiente de consanguinidade que a gente tem nos cães. O coeficiente de inbreeding ou de consanguinidade, ele é um bom parâmetro, mas ele deve ser sempre combinado com o ALC. O IC, ele mede o quanto de consanguinidade, o quanto que tem de cães incomuns nos 2 lados do pedigree do cão. Ele é medido em taxa percentual, e quanto mais próximo de 0%, melhor é o cão. Hoje, para essa questão, porque vitalidade, longevidade e saúde tem a ver com ALC próximo de 100 e IC próximo de 0. Eu vou explicar. Bom, sempre quando eu falar em ALC e IC, antes de eu complementar os dois e retomar para fins didáticos, sempre que eu falar em ALC e IC, eu vou considerar 8 gerações. Por que 8 gerações? 4 que tem normalmente nos pedigrees, ou 3 em alguns pedigrees de outras raças, é insignificante para se considerar perda ancestral num cão e medir longevidade e vitalidade desse animal. É insignificante, você não vê o que tem lá para trás.
na pessoa, tu não é capaz de ver isso com 3 ou 4 gerações. 6 gerações é um pouco melhor, mas vários cães que aparecem nas linhas gargalo ou bottlenecks não vão aparecer só em 6. A gente precisa ser, num momento inicial, um bom número de gerações para se considerar é 8. O pessoal que trabalha muito com isso lá, que é o clube que eu fui sócio muitos anos lá na Alemanha, que é a RSV 2000, que se extinguiu esse clube e agora voltou, eles trabalham geralmente, quando eles querem fazer um trabalho mais diferenciado, eles trabalham com 9 gerações. Tá? Então, tem que se pensar nisso. Então, sempre que eu falar em ALC e IC de um cão, é 8 gerações. Tá? O que é o ALC? O ALC é a abreviatura de Ancestor Loss Coefficient ou Ahnenverlustkoeffizient em alemão, que é o AVK. Tá? Significa o índice de perda ancestral de um cão. Ele é calculado baseado no total de número, num determinado número de gerações, que pode ser 8 ou menos, não importa qual o número, mas é fixado um determinado número. Geralmente quando eles calculam é 5 gerações. Divide-se o número total de cães que deveriam ter no pedigree pelo número de cães não repetidos. Aí vai gerar um número que começa com 0 e esse número a gente converte ele para percentual. Então, se por exemplo um cão que tem ALC em 8 gerações de 80%, é um índice muito bom, significa que ele tem 20% de perda ancestral. É o número complementar para o 100. Quanto mais próximo de 100 é o número, melhor é o índice. É o índice que a gente tem que buscar. Então a gente tem que calcular isso. É infrutífero, na minha opinião, a pessoa fazer um rígido controle de displasia de cotovelo, de quadril, de problemas de coluna, de mielopatia, de epilepsia, de outros problemas que podem acontecer num cão, se você trabalha com índices ALC e IC incorretos ou baixos demais. Quanto mais baixo for o ALC e IC, mais controle você deveria ter, porque mais problemas esse cão tende a ter. Então, sempre são índices. Leonardo, onde é que eu calculo isso? Geralmente, para calcular, eu sempre faço. É um dos primeiros filtros que eu uso quando eu vou pensar em utilizar qualquer cão para cobrir, ou num cão futuro por uma das fêmeas que eu tenho. Eu tenho pouquíssimas fêmeas, eu só tenho 2 hoje. Mas, enfim, uma das primeiras coisas é eu vou medir o ALC e eu uso o Working Dogs, porque ele calcula automático. Dá para calcular à mão? Dá. É mais trabalhoso? Sim. Mas quem não tem e não quer assinar, ser membro premium do Working Dogs, que é bastante caro isso, hoje em dia para nós aqui no Brasil, pode calcular à mão. Tem na internet como se usa isso. Se não quiser calcular à mão, que é bem trabalhoso, especialmente o de inbreeding, eu acho que é pior para calcular, pode utilizar o Pedigree Database também. GSD Pedigree Info Database. Que ali ele calcula também baseado inclusive em outros índices, mas que quer dizer a mesma coisa, dá para se ter uma ideia. Tá? Então isso é o conhecimento básico inicial de ALC e IC que todo criador ou pessoa envolvida com criação de pastor, seja de estrutura, de show e de trabalho, precisa ter. Isso é mais uma questão. Pessoal, pastor alemão tem 2 populações de cães bem distintas. Uma população de trabalho, que é o cachorro original, que é o pastor alemão genuíno, aquele que o Max von Stefanitz criou, e outra população de exposição de estrutura ou de show. São cães completamente distintos. Tá? Como é que você vê isso? Visualmente, tem outras características que distinguem, mas visualmente, geralmente um cão de show, de exposição, de beleza, ele é vermelho de fundo com capa preta. O cão de trabalho geralmente não, ele não tem essa cor, é difícil ele ter essa cor, é mais raro. Ele vai ter geralmente a cor cinza, a cor manchada de cinza, a cor capa preta fechada ou preto canela, a cor toda preta. Geralmente são essas as principais cores do pastor alemão de trabalho. A primeira impressão então é a cor. A segunda é quando você vai avaliar a árvore genealógica do cão, vai ver que geralmente o cão de trabalho tem muito mais consanguinidade do que os cães... o cão de estrutura tem muito mais consanguinidade do que os cães de trabalho. Então, se
tu puxares, por exemplo, um determinado cão de estrutura bem conhecido, famoso, campeão, pega lá um Jack von Noricum, esse cão, se tu puxar o ALC e C dele, vai ver que ele vai baixar de 50% em 8 gerações. Tem muita perda ancestral e muita consanguinidade. Isso traz inúmeros problemas. E impressionante isso, como os criadores e os juízes de estrutura desconhecem o que é ALC e C e desconhecem, ou fingem desconhecer, eu não sei, dos problemas que isso pode acarretar. A pessoa que quer um cão de guarda, ela não pode e não deveria comprar um cão de estrutura, ela tem que buscar num criador de trabalho. A pessoa que gosta do cachorro de exposição, ela busca um cão de exposição. Tem bons cães de exposição que cumprem bem as suas tarefas de exposição, que fazem uma boa prova de proteção dentro das regras deles. Cada um tem o direito de ter e gostar do cão que gosta, mas tem que saber, a pessoa tem que estar bem orientada, tem que procurar falar com várias pessoas e não buscar apenas uma única opinião, uma única fonte no próprio clube, por exemplo. Ela tem que ter essa diversidade de opiniões para poder formar dela, tá? Eu só comentei isso porque tem muita gente que fala e diz, o pastor alemão é um só. Não, não é um só. Faz muito tempo que não é um só. Quando a gente falar de linhas gargalo dos cães de exposição, a gente vai comentar mais aprofundadamente isso, tá, pessoal? Agora eu vou falar então o que é as linhas gargalo dos cães de trabalho. Tá? O conceito é o mesmo tanto para cães de estrutura como para cães de trabalho, mas eu vou explicar um pouquinho melhor o que é essas linhas gargalo. As linhas gargalo, ou bottlenecks, ou linhas funil, ou afunilantes, como eu gosto de chamar também. O que significa isso? Significa que num determinado houve uma perda da variabilidade genética e uma perda numérica numa determinada população ou raça que chega em determinados indivíduos sempre que você apura um determinado número de gerações. Isso são as linhas bottlenecks ou gargalos. Leonardo, elas são positivas? É bom ter linha gargalo? Não, não é bom ter linha gargalo. Quanto menos linha gargalo, melhor. Por quê? Porque quando você tem essa perda de variabilidade genética, você tem um enfraquecimento da população. Um enfraquecimento em quê? Em longevidade e saúde. Depois eu vou colocar dados estatísticos aqui um pouquinho mais embasados e a gente vai testar isso que eu estou falando, tendo como base um bom campo de provas que são os campeonatos mundiais. Eu separei alguns e vou explicar o que eu fiz aí para a gente ter ideia, para a gente começar a criar dentro desse nosso canal Rafruden Top aqui no YouTube, a gente começar a criar esse diálogo ou essa linha de discussão e de debate, tá? Então, linha gargalo ou bottleneck não é boa. É quando há uma diminuição na variabilidade numérica e na variabilidade genética dos indivíduos, chegando sempre a alguns determinados indivíduos. Ela não é boa. Eu não vou me aprofundar na questão genética, que seria mais cabível por um meio acadêmico. Não tem porquê, o objetivo é simplificar as coisas. Tá? Se alguém depois quiser, a gente pode falar, mas eu não tenho por que falar de uma maneira que eu falaria dentro da faculdade de veterinária sobre isso. Acho que o objetivo é simplificar, porque infelizmente eu notei que quem deveria saber sobre isso finge não saber e não sabe, ou não sabe, e as pessoas que são mais especializadas, que deveriam saber como manusear isso e tentar evitar isso dentro dessa questão, não sabem. Em 2017, pessoal, a gente fez um seminário que foi único aqui. Nós chamamos praticamente ele também é figurante criador do sistema RSV 2000, o Dr. Albert Sproy. Ele fez um trabalho magnífico sobre linhas de sangue do pastor alemão. Chegou quase a fundir um computador de tantos dados que ele inseriu ali. Vários membros da RSV na época ficaram assim, bastante impressionados com o trabalho que ele fez sobre criação, e paralelo a ele teve o criador, o Sr. Hans Bodemeyer, que veio aqui e colocou vários aspectos sobre esses assuntos de linhas de sangue
e a importância de se evitar as linhas de sangue, o que cada cão passa, enfim, uma pincelada de tudo isso que eu já falei. Foi impressionante porque nós tivemos apenas um criador de fora, que foi o Dimas Miners, que veio. Foi amplamente divulgado, ninguém se interessou muito, não sei porquê. Tivemos criadores e pessoas locais daqui da região que vieram, mas não pareceu ser um assunto que chamasse muita atenção, embora tenha sido um seminário nessa questão de linhas de sangue. Foi muito importante, porque pelo menos começou a colocar na cabeça das pessoas uma breve ideia de que criar cães de qualidade e saudáveis, de cães de trabalho de qualidade e saudáveis, não é nada fácil. Vai muito além do que é ciência, passa do conhecimento técnico e precisa ter muita ideia, muito tempo despendido se pesquisando e estudando sobre o assunto. Então, só para deixar para vocês isso que aconteceu, tá? A gente vai falar então algumas linhas bottlenecks, tá? No pastor alemão de trabalho de início. Os meus amigos da estrutura não pensem que eu não vou abordar o tema também linhas gargalo na estrutura, porque elas acontecem muito mais na estrutura do que no trabalho, muito embora nas linhas de trabalho já venha de alguns anos, e isso não tem sido nada saudável para a população geral de cães pastores alemães de trabalho. Não é bom. A primeira das linhas que eu vou falar, eu vou abordar não tão aprofundado, porque a gente ainda tem bastante coisa que eu quero colocar nesse primeiro vídeo. Mas a primeira das linhas é a linha de um cão chamado Ferro Zeutener Himmelreich. Gente, eu fiz um apanhado, para vocês terem uma ideia, usando os dados do Working Dogs. Eu pesquisei no mundo inteiro, nos últimos 4, 5 semanas, em torno de 400 cães, incluindo cães brasileiros, alguns dos principais cães brasileiros. No Brasil, eu não achei 20 cães de trabalho livres de ferro e Yoshi, do Lenvise, em 8 gerações. Isso é muito preocupante para a questão de saúde dos cães. Vamos falar do ferro, tá? Então fica a questão para a gente começar a pensar: vou cobrir minha cadela com o cachorro fulano de tal. A pessoa vai lá, olha a performance só do cão, que é um dos fatores, não olha nada do resto, porque muitos treinadores, como nós, como eu, inclusive, têm o costume de dizer: eu não ligo para a linha de sangue. E isso, na verdade, é bem errado. Eles deveriam ser as primeiras pessoas que deveriam se informar sobre linhas de sangue. Se eles não querem ter esse dispêndio todo de tempo em cima de uma coisa que não vem resultado, esse estudo que eu faço aqui, que algumas outras poucas pessoas que eu conheço fazem, não precisa, mas assim, eles poderiam buscar essas informações, mas a gente não vê isso. Geralmente a postura que a gente vê aqui no Brasil é bem diferente, é uma postura mais tendendo para um lado assim, até arrogante às vezes, de achar que não precisam dessas informações e daí acabam tendo problemas como muitos outros já tiveram, tá? Então é importante a gente destacar isso. Do Ferro, o que a gente tem para falar do Ferro? O Ferro foi um cão que nasceu lá em abril de 84. Vai lá então mais de 35 anos, 36 anos que esse cão nasceu. O que ele tinha de positivo? Porque toda a linha gargalo tem coisas positivas, por isso que ela foi usada, né? A primeira coisa que ela tinha de positivo é que naquela época o que estava acontecendo no mundo? O mundo todo, principalmente a Europa, tinha recém-descoberto e começado a utilizar as técnicas do Dr. Helmut Heiser, que revolucionaram todo o sistema de cães de proteção, de treino de cães de proteção no mundo inteiro. Esse cão Ferro tinha um drive de presa ou caça, como muitos gostam de dizer. Para cima do Brasil usam mais caça, a gente aqui no sul usa muito presa. Tinha um drive de presa ou caça magnífico, era fantástico. E o conhecimento do Dr. Helmut Heiser estava recém se disseminando. Todo mundo via, quando esse cão teve na Bundesliga Prüfung, ele teve uma performance bastante elogiável, digamos assim, embora não tenha ficado entre os primeiríssimos, assim. Ele ficou num pelotão já
da frente, se não me engano ele foi 18º, 20º, alguma coisa assim, talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu não me lembro de cabeça certo isso. Também não importa agora. Ele tinha um drive de presa maravilhoso e ele foi muito usado. Ninguém reparou na época o que isso ia... As pessoas desconheciam a LC e C, sabiam que tinham até a questão da consanguinidade, mas desconheciam as consequências disso. Teve uma consequência drástica, porque todo mundo queria o cachorro, filho, neto do cachorro que mordia muito. Ele tinha outras qualidades, ele não era um cão burro, ele era um cão relativamente inteligente, era um cão bonito de se olhar. Se tu olha uma foto do Fero, ele é um cão bonito, enfim, um cão bem masculino, como diz o padrão. Ele tinha outras características físicas do corpo positivas, porém ele tinha um pacote de coisas negativas. A primeira delas, desse pacote de coisas negativas, é que ele foi muito usado. Mas foi muito usado mesmo. Ele tem no Working Dogs, ele tem mais de 500 filhos no nome dele, diretos. Então é um cachorro que cobriu muito. E os resultados que a gente tem, todos esses dados que eu vou falar dele, eu tirei do Working Dogs. Os resultados não são bons. Se a gente olhar, por exemplo, assim, ó, a questão de displasia coxofemoral dele, tá? Eu tenho os dados. Em torno de 264 cães tem o resultado de displasia de quadril do Fero. 264. Ao redor de 30% desse número deu displasia normal. O resto foi quase normal. Teve vários cães com a questão de terem dado displasia grave, média, leve, enfim, todos tudo diferente do que deveria ser o normal, né? Claro que não dá para reputar só nele, porque depende muito da combinação, mas assim, os resultados que ele teve, deixa eu ver se eu tenho colocados aqui, os resultados que ele teve da questão de displasia não foram satisfatórios. Primeiro que no Working Dogs, dos 530 filhos do Fero, a gente só tem 264 com o resultado publicado ali. Desses 264, menos de 30% deu normal. Então os outros 70 já são cães que não eram normais. Então aí a gente já tem que ter ressalva de se usar essa linha. Linha do Fero, coisas que ninguém me falou, eu vi, descendentes dele, tá? Desde a parte mental com problema, vários problemas, do cachorro ser, por exemplo, ter insegurança, sentir coisas no ambiente, sentir do nada e demorar muito tempo para se recuperar, ou alguns não se recuperarem. Então eu vi problema de coluna, descendentes dele com problema de coluna, descendentes do Fero com problema de epilepsia, de ter ataque epilético, descendentes do Fero com problema nos cotovelos, com problema de glândula, fêmea com problema de glândula, macho com problema de glândula, fêmea com problema de tireoide quando entra no cio, descendente do Fero. É terrível, o tratamento não tem cura, aquilo ali cai pelo, fica, enfim, são inúmeros problemas que não temos um controle específico, vieram dessa linha. Leonardo, mas veio cães muito bons dali. Sim, vieram cães muito bons. Para um cão que cobriu tanto, tem que ter vindo alguma coisa boa também. E a questão assim, é muito importante quando vai se utilizar uma linha dele, não utilizar tanta consanguinidade em cima dele, se a pessoa deseja utilizar. Um descendente direto dele, que também é outra linha Gargalo, é o cão chamado Yoshi Dulenviz. Esse cão é neto do Fero. Ele... primeiro problema. Bom, primeira coisa positiva. Vamos para a parte positiva primeiro. O Yoshi, drive de presa magnífico também. Então o Fero passava isso. Magnífico. Tanto é que se a gente pegar, por exemplo, a pessoa que cria cães, pastores alemães, e utiliza eles para mão de ring, é difícil não ter linha de Fero e Yoshi no pedigree de um cão que vai para mão de ring, um cão pastor alemão, por causa do drive de presa. O drive de presa exacerbado que todos têm e manifestam isso logo. Só que vem o pacote completo, como eu digo.
E o pacote completo é o seguinte: Yoshi, primeiro problema, é um cão que tem mais de 800 filhos dele cadastrados. Isso é um absurdo. A variabilidade genética, se a gente botar filhos, netos e bisnetos do Yoshi, é difícil mesmo encontrar um cão que em 8 gerações não tenha ele. O que eu vi de problemas, fora todos esses que eu falei do Fero, como o Fero e o Yoshi é praticamente a mesma linha gargalo, eu vi, fora todos os que eu falei do Fero, eu vi descendentes do Yoshi, o cachorro ter torção de maxila ou mandíbula, é bem feio de ver isso, mas eu vi. Problemas de pele também, problema do cachorro que tem um cheiro característico que não sai dele, pode dar banho ou usar o produto que for. Eu acredito que seja algum problema específico de glândulas que não funcionam bem devido à consanguinidade, porque se a gente for analisar linha gargalo, um dos problemas da linha gargalo que caracteriza a linha gargalo é que há o que eu chamo de consanguinidade exponencial atrás desses cães. O que é a consanguinidade? É a consanguinidade em cima de muita consanguinidade. É o que eu chamo de consanguinidade exponencial. Toda linha gargalo tem consanguinidade exponencial. Se pegar o Fero, vai ter lá os cães lá para trás que originaram ele. O Fero já é um cão que vem de consanguinidade 5, 4, se não me falha a memória, em cima de um cão chamado Fels. Então, tem muito essa questão de acentuar problemas e qualidades. A qualidade passa, mas passam os problemas, e aí a gente tem que medir. O impacto negativo é que esses cães que têm uma sensibilidade qualquer, por exemplo, de qualquer questão que não é submetido a um controle, e a gente tem todos os nossos cães, ou a maioria, baseados em cima dessas linhas, eles vão ter problema. Outra questão que a gente tem que pensar é que Bom, Yoshi foi um cão que faleceu, que morreu aos 8 ou 9 anos de idade. Isso é muito pouco para a época dele. O Fero, se não me engano, não passou dos 10 anos. Isso é muito pouco. Então, o que está demonstrando aí, baseado nesse pequeno número de cães que a gente está comentando? Quando se tem linha gargalo, consanguinidade exponencial, que é a consanguinidade em cima de consanguinidade de cães que já têm muita consanguinidade, é a consanguinidade incidente sobre a própria consanguinidade em cima de outras. Quando se tem isso, a gente tem pouca vitalidade, pouca longevidade. Mesmo que o cão tenha chapas normais, não se pode dizer que um cão desses é saudável. E isso passa para os descendentes. Então, são aspectos que a gente tem que observar. Está na hora de começar a observar isso. Não dá para dizer que a gente vê exemplos, depois quando a gente nominar eles, a gente vai ver alguns, mas é complicado se criar muitos cães em número descendentes desses cães específicos. Leonardo, quais são outros cães chamados bottlenecks ou linhas gargalo? A gente tem Tom Liffdaleoff, que tinha bem menos problemas do que esses dois, mas tinha um dos principais problemas de usar a linha do Tom é a redução da variabilidade genética no geral. E é isso que ele afeta mais, porque no geral era um cão saudável. Em geral, tinha problemas também. Passava alguns problemas dependendo da combinação, mas o Tom, em comparação com o Fero e Yoshi, ele era mais saudável do que esses dois cães. Os alemães que eu conheci, que eu tive contato a primeira vez lá em 2007 no clube, um deles tinha treinado esse cão, Tom Liffdaleoff, que é do nosso querido competidor da Bélgica, Ronnie Vandenberg, que é tetracampeão mundial. O que eles disseram sobre o Tom? Tom era neto de um grande cão, que é o Orri. Não me engano é neto, filho ou neto do Orri, agora não me ocorre. Mas o pai ou o avô, esse alemão me disse, era um cão fabuloso, Orri Antwerpa, ninguém duvida. O Tom era um cão de brinquedo, era um cão forjado. Muito maravilhosamente bem treinado pelo Ronnie Vandenberg. Ponto. E que passava problemas de saúde, sim. Problemas iguais esses que eu falei, principalmente problema de chapa. Era difícil combinar cotovelo, quadril, coluna e espondilose bem feia, correta
num cão descendente do tom. Uma das coisas. Entre outras, a gente não vai procurar se aprofundar tanto na questão de doenças, porque senão vai parecer também que está tudo bichado, tudo acabado. Não é também essa a ideia. Mas outra linha gargalo, então, Tom Liefdalhoff, outra linha gargalo, Mink von Haus-Wittfeld. Mink, também o principal impacto é a diminuição da variabilidade genética, não tanto problemas pontuais específicos, porque eles cobriram muito menos do que o Yoshi e o Fero. Então, o Mink também. Greif Lantal, tem gente que considera como uma linha bottleneck, mas o Greif era um cachorro maravilhoso que passava praticamente coisas fantásticas na questão do trabalho, de habilidades dos cães e pouquíssimos problemas de saúde. Então a gente não vai colocar como esse cão Greif Lantal como tendo passado muitos problemas, mas sim a gente vai dizer que o principal problema dele também é a diminuição da variabilidade genética e do número de indivíduos diferentes dentro da população de cães de trabalho. Tá? Uma questão que a gente vai colocar agora é a seguinte. Eu fiz um levantamento de dados da questão de longevidade dos cães em prova, para a gente comparar. Eu tenho eles aqui. Eu comecei pelos dados da Liga Mundial de Pastores, WSV. Peguei num ano que atingisse todos, que conseguisse contemplar, ver o impacto dessas linhas gargalo, se tinha ou não, e peguei os principais cães mais longevos, que tinham, não precisa ser um cão de ponta, mas o simples fato de estar no campeonato mundial já demonstra que é um cão diferenciado, e a questão da idade, e comparei os índices ALC e IC de que linha esses cães vinham. Então, pessoal, olha só, primeira coisa, eu puxei os dados aqui, ó, ano 2000 até 2015. Peguei esses intervalos quando existiam. Peguei dos Mali, do Campeonato Mundial de Mali, FMBB. Peguei da VUSV, peguei dados da RSV para ver se o que eles dizem realmente condizia ou condiz com a questão que eles pregam de longevidade. Depois a gente vai fazer um outro vídeo mais adiante falando da questão do sistema da RSV. E peguei também dados da FCI interraças para ver se surge alguma surpresa. O objetivo era tão somente ver cães que tinham performance e qual era a longevidade maior deles, a linha de sangue que eles vinham. Tá? É interessante que dentro daquela regra que eu falei da criação de qualidade, que eu não acredito em criação de qualidade em larga escala, com poucas linhas de sangue, dentro disso tem algumas exceções. Sejam elas exceções porque as pessoas têm mais do que 3 linhas de sangue, muito mais linhas, e criam em quantidade e conseguem ter um enorme número de cães com qualidade. Que canis seriam esses? Eu vou citar alguns que eu conheço, que sei do trabalho, que conheço. Del Camino Duro, na Alemanha, é o primeiro, por inúmeros motivos, todos os que eu já falei anteriormente, da questão de compartilhamento de ideias, etc. O von Zaustablick conseguia fazer isso também. O canil Gremans da Suécia, o canil Satoris, o canil do japonês lá do Masuda, que cria baseado na linha do Orre principalmente. O canil von Haus Antwerpa tinha bons resultados. O canil von Haus Larvin, o canil Gleisdreieck, linhas antigas do Gleisdreieck principalmente, o canil Glockeneck, antiga DDR também, o canil Schottenhof, DDR também, entre outros. Esses são alguns cães. O canil Blitzaer também, e o canil holandês Van Heukske. São sempre, quando aparece algum cão dessas linhas que eu mencionei, desses canis, eu sempre olho com mais atenção. Tá? Porque o pessoal me pediu que linhas. Isso é uma breve introdução, depois a gente vai falar mais específico. Só para introduzir esse assunto aqui. Então, o que é o assunto? Visando a averiguar a questão da longevidade, eu fiz um apanhado técnico um pouco mais aprofundado dos anos das competições VUSV e FMBB, do ano 2000 a 2015. Foi a primeira etapa. Peguei cada um, tudo no Working Dogs, tá, gente?
Peguei no Working Dogs os cães mais velhos e se ele era livre de linhas gargalo e qual a linha de sangue que eles eram e os índices ALC e C. Então lá, primeira coisa, no ano 2000, um pastor alemão surpreendente com 9 anos e 11 meses, quase 10 anos, competiu na VUSV. O nome dele era Satori Sahib. Ele era livre de Fero e Yoshi em 8 gerações? Sim. Que índices ALC e C ele tinha? ALC de 73.14, é um ALC bem considerável, e índice de inbreeding IC 1.62. Que linha de sangue ele era? Linha Cliff Munqueli. Outro que eu sempre procuro observar quando aparece. Cliff, Kim e Kim Verzeufa. Esses cães sempre procuro observar. Então, primeira coisa, esse cão 9 anos e 11 meses. Depois teve um cão ali no ano 2002 chamado Andy Hirson, de 9 anos. Enfim, também um número bastante considerável. Depois, em 2005, muito surpreendente para mim, um cão de 10 anos e 6 meses chamado Quant von Fall. Fui pesquisar direto para ver de onde é que ele era. Cão de criação japonesa, não tem dados de pedigree dele. Eu acredito que muito difícil esse cão não ter Orhentuerpa no pedigree. Eu até mandei vários contatos para alguns japoneses lá pedindo mais informações sobre esse cão. Não obtive resposta ainda, mas eu acredito que vindo de lá ele deva ter Orhentuerpa sim. Daí vai ter Vervin, Velo, Blitzaer no sangue, Rob Glockeneck, Ingo Rudingen. Cães sempre de muito respeito que a gente tem que procurar ter nos nossos cães, por essa questão de longevidade, inteligência, resistência a doenças, sempre chapas muito boas, os descendentes deles. Depois eu vi, foi adiante em 2006, 7, 8, 9, 10, nada de espetacular, até que cheguei no ano 2011, 12, um cão chamado Blub von Spurlanden. Ele competiu em 2011 com 8 anos e 8 meses e depois ele competiu em 2012 com 9 anos e 8 meses. Isso é incrível. Incrível, porque hoje a média de sobrevida, a média de vida, melhor, não sobrevida, a média de vida de um pastor alemão de trabalho é 8 anos. Com 7 anos tem gente aposentando o cachorro. E as pessoas estão achando normal isso. Isso não é normal, gente. Não é normal. E não é, e tu vai ver quem são essas pessoas, donos desses cães. Tu pergunta o que é o ALC e o IC e tal, as pessoas desconhecem isso. Elas não sabem que linha de sangue o cachorro dela tem em 7, 8, 9 gerações. E isso é um problema. Então, fui ver que linha que era esse Blub. Linha holandesa, um cão chamado Boban van Hoytske. ALC 72.94 e IC 3.44. O IC não era tão bom, o ALC bem razoável. Competiu em alto nível 2 anos esse cão. É bastante coisa, gente. Depois, em 2013, teve um cão chamado Glenn Exankela. Esse cão tinha 9 anos e 1 mês competindo no Mundial. Ele tinha ALC o mais baixo de todos, 63.14 e IC 2.27. Que linha ele era? Tyson Schiffslack. Esse canil Schiffslack é de um senhor já de alguma idade na Alemanha. Ele gosta muito de linha Fero, Tom e Yoshi. E é difícil um cão desse canil não ter uma linha gargalo. E aí a gente vê que, apesar do cão ter tido um bom índice, 9 anos e 1 mês, os índices ALC e IC dele já eram piores. Então é uma questão para a gente pensar também. Tá? Não estou dizendo que do Schiffslack não tenham saído bons cães. Saiu sim, alguns até tiveram no Brasil, mas os índices desses cães também não eram bons. Então a gente tem que tomar cuidado quando vai usar. E linha que tem Yoshi, e a maioria dos cães Schiffslack tem, daí eu já vi vários problemas conforme eu mencionei antes. Depois, pessoal, a gente fez um apanhado também dos cães dos Mali, para ver se tem alguma diferença. Tem diferença sim. Qual é que é a diferença? Primeiro vamos ver aqui os dados. Então, 2000 teve um Mali 8 anos e pouco, 2001 9 anos, 2003, teve um cão de 10 anos e 9 meses, chamado Bero Rukelovvili, um cão de criação tcheca, um Mali de criação tcheca.
Cachorro extraordinário, espetacular. Porque ele ficou 8 anos competindo entre os top. Ele chegou a ser terceiro lugar em 96, ele chegou a ser 13º. No fim da carreira dele aqui, com 10 anos e pouco, ele completou entre os 20, 30 primeiros. Isso é um absurdo, é espetacular. Eu fui ver daí o ALC e IC dele. O ALC dele é ruim, 52,94, e o IC dele 0,49. O IC dele é bom. Então como é que tu explica isso, Leonardo? Simples. A gente tem que pensar como um todo. Esse cão não é do acaso. Se a gente vai ver a quantidade de consanguinidade exponencial desse cão, ela não é alta. E os cães pelos quais ele tem bastante consanguinidade incidente em cima, esses cães não eram cães que passavam problemas de saúde. Não eram cães que passavam os mesmos problemas que a gente vê comumente em outras raças como pastor. Então, e claro, ele teve um super treinamento, ele não foi um cachorro assim, criado obviamente de qualquer jeito para ter tido essa performance, ficar 8 anos competindo entre os melhores, tanto do campeonato de Mali como da FCI, não é para qualquer um. E outra, competindo em ótimo nível aos 10 anos e 9 meses também não é para qualquer um. Então, o exemplo que fica aqui é um cachorro, foi um cachorro diferenciado. Não, os índices, no caso o ALC, não dizem isso, mas aí a gente tem que ampliar um pouco a nossa linha de raciocínio e análise e olhar que para ele ter conseguido isso, tem alguma explicação genética também. E a explicação genética é essa: a incidência de consanguinidade exponencial dele não é acentuada, embora os índices não sejam aparentemente bons. O IC dele é muito bom, 0,49, não é nem meio. Então, dá para perceber que, olhando os dois índices, já tem alguma coisa de diferenciado nesse cão. Tá? Depois a gente foi indo, em 2005 teve um cão chamado Royce Alfonso, de 9 anos e 2 meses. 2009 teve um cão chamado Clean SRL Bola, o nome do Mali. Esse cão de nome esquisito ficou 3 anos competindo, não foi um competidor top, mas em 2009 ele competiu com 9 anos e 11 meses. Os índices ALC dele é mais baixo do que o do outro cão. O ALC dele 41,37 e o IC 5,85, um IC bem ruim. Razão pela qual ele não foi competidor tão top, né? Nunca chegou na ponta como o cão anterior, Battle, mas, diga-se de passagem, bom, um índice muito acima da média, 9 anos e 11 meses. E depois teve um cão lá, que em 2015, chamado Vandelis Ayrok, um Mali também, competiu com 9 anos e 6 meses, nada espetacular, os índices mais ou menos regulando com os outros cães. Tá? Para completar, aí eu peguei o quê? Depois, se quiserem, eu posso disponibilizar essas tabelas, porque, pessoal, eu não sei como reproduzir eu falando e a tabela junto no computador, que seria melhor para todo mundo, mas o importante é pegar a ideia, tá? Depois eu peguei ano de competição da RSV, a Real Schäferhundverein, RSV 2000 da Alemanha, para ver se o que eles falam da questão de longevidade, todo o estudo que eles fazem, que é diferenciado, se tem fundamento isso, e a gente vai ver que tem. Eles não têm tantos campeonatos, peguei o primeiro mundial em 2014, o último em 2020. 2016, uma fêmea de 9 anos e 5 meses, já é um índice acima da média da WSV. Essa fêmea era do Dr. Reiser, Kustmarkens Dame. Faleceu com 11 anos, acima da média. A ALC dela 74,9 e C04, um IC muito bom. Ela era livre de fero em 8 gerações? Não, ela não era. Ela tem fero lá na 5ª e na 6ª geração dela. Mas muito pouco. Então, essa é uma das maneiras. O que quer dizer isso? É uma maneira adequada de se usar um cão que, se a gente quer muito drive de presa, foi provavelmente o que o criador sueco dela quis. Uma combinação não tanto acentuada em fero. E essa cadela, ela tinha muitos cães DDR ali no início. Ela é filha, se não me engano, do Finch Loyola, que é o cão mais
famoso, o último cão famoso do Heiser, e vários cães Gleice-Dreyek na parte materna, e o fero tá lá para trás e pouco. Ele era 5, a consanguinidade em fero 5, 6, 6. Isso é pouco. Então explica por que ela viveu até 11 anos, uma das coisas, óbvio, e os índices ALC e C bem bons. Depois a gente teve um cão chamado Shades Jauner, na RSV, em 2017, com 9 anos e 4 meses. ALC espetacular em 8 gerações de 86,47 e IC 0,27. Esse cão era filho de uma fêmea chamada Shade Kaus e do Quincy Waldwinkel. Quincy Waldwinkel, para mim, eu treinei esse cão na Alemanha em 2007. Eu conheci, tive a oportunidade de ficar na casa do dono dele, que é meu amigo, o policial Carsten Massel. Quincy dispensa apresentações. Um cão que viveu até os quase 16 anos de idade, o melhor filho do Asko von der Luta disparado. E por si só isso, por ter toda essa questão de cães DDR para trás dele, explica a longevidade também, fora os índices dessa cadela. Então ela competiu, esse cão melhor, Shades Jauner, era filho da Shades Kaus com o Quincy. Índices ALC e IC talvez dos melhores que eu vi aqui, e competindo em muito bom nível aos 9 anos e 4 meses. Depois teve em 2019, aos 9 anos e 4 meses, um cão chamado Ethan Kauterbor. Esse cão tinha ALC de 80 e IC de 0,26, então o que a RSV fala eles estão fazendo, os ALCs próximos de 80 são muito bons. E era um cão da linha Falco e Fint Loyola, do próprio Heiser. Depois, aos 9 anos e 2 meses, em 2020, o Radetzky del Camino Duro, Canil del Camino Duro, que eu conheço muito bem. Eu treinei esse Radetzky quando ele tinha 1 ano e meio lá na Alemanha, e depois quando ele tinha 7,5, treinei de novo na parte de figuração. Um cão espetacular. Aqui ele tinha se recuperado de uma torção de estômago, operaram o cão, ele voltou a competir na forma melhor dele. Ele tem a LC muito bom, 72,55 e IC 0,85. Linha dele, Fantomas e Osana. Fantomas Kirchberghof e Osana também Kirchberghof. Eu tenho a minha irmã dele inteira em casa, a filha do mesmo pai. O que dá para dizer desse cachorro? Cães inteligentes, com alta potência, saudáveis e longevos. É tudo aquilo que eles pregam nas palavras. Esse cão é a demonstração, é a materialização disso tudo. Então a gente tem que olhar um pouco mais com atenção para cães dessas linhagens del Camino Duro, dessa linha del Camino Duro. Depois a gente pegou cães da FCI. Aí em 98 teve um cão com 10 anos e 5 meses, que também era, em 99, competiu com 11 anos e 5 meses, chamado Fan Junior Drazen. Esse cachorro espetacular, extraordinário, ficou 8 anos no topo. Aí o pessoal vai dizer assim, viu, comprova que Mali é muito melhor que Pastor. Não necessariamente. O problema é que se o Mali for atingido por consanguinidade em cima de consanguinidade, linha gargalo do jeito que foi o Pastor, e os ALCs e ICs ruins, como tem sido nos últimos 30 anos o Pastor alemão, o Pastor vai decair, o Mali vai decair também. Tá? O que está se demonstrando aqui, esse cachorro, por exemplo, Fan Junior Drazen, ficou 8 anos no topo, o ALC dele é ruim, 41,18, e o IC dele é péssimo, é 7,14. E aí tu vai dizer como que ele ficou tanto tempo competindo? Como? De novo, embora tenha tanto a LC como o IC ruim, a gente tem que expandir um pouco a nossa mente e olhar além dos números, além só dos números brutos. Esse cão teve pouca consanguinidade exponencial em cima de cães que davam problema nos antepassados dele. Isso eu verifiquei no pedigree em 8 gerações. Então, quando a gente tem esse conhecimento de que linhas que dão problema, e a gente tem que averiguar um pouco se dão ou não, a gente vai ter esse tipo de resultado. Não foi à toa. 8 anos competindo entre os primeiros, entre os 20 e 30 primeiros, num campeonato da FCI, não é pouca coisa.
Depois, de novo, aos 9 anos e 10 meses, Satori Sahib, o pastor alemão aquele. Depois, espetacular esse aqui, um Mali chamado Elinora van Vlanseboef, 10 anos e 6 meses, e olha que esses Malis todos aqui nem aparecem na lista dos top Mali, que todo mundo olha lá, que está no Working Dogs. Deveriam, porque o pessoal não sabe a besteira que está fazendo de não utilizar essas linhas. Eles vão começar a ter problemas como nós no pastor, não vai demorar muito. E em 2019, uma gratíssima surpresa, um cachorro chamado Alex Kyoto Masuda, do Haru Masuda, do japonês, 10 anos e 1 mês, um índice extraordinário para um pastor alemão. Ele tinha a LC espetacular de 80.2 e IC 0.44, e ele era da linha Asco von der Luther Orri von Haus Antwerpa, que auto-explica por que o cachorro atingiu essa longevidade competindo nesse nível. Então, pessoal, a questão que a gente quer falar, para finalizar, importante olhar a linha de sangue, importante saber o que é o ALC e IC, importantíssimo, claro, não podia deixar de ser controle de displasia de cotovelo quadril, controle de mielopatia, se vier o caso, acho que deveria se tornar dentro de alguns anos obrigatório, especialmente para quem lida com linha gargalo. Essa é a ideia que fica, a pessoa que insiste, persiste em ter muitos cães com consanguinidade de linha gargalo, especialmente consanguinidade exponencial em cima de linha gargalo. Essa é a ideia que deve ficar, tá? E importante, a gente tem que procurar criar animais saudáveis e que vivam um bom tempo. Não dá pra gente achar que tá normal porque o clima brasileiro é muito quente e aposentar o cachorro com 8, 9 anos. Não dá. E eu mesmo já passei por isso, de ter cães com alguns problemas vindos dessas linhas, cães que aparentemente eram muito bons de performance, mas que depois não tiveram a sobrevida e a vida, principalmente, que a gente imaginava e que a gente queria que tivesse, porque eram cães muito bons, distintos. E a gente está aberto para novos temas, a gente vai sempre que possível gravar novos vídeos, vai ter depois mais adiante vídeos sobre os cães DDR, vai ter vídeos sobre, falando especificamente das linhas de sangue, de como era o controle de displasia na antiga Alemanha Oriental, como eles fizeram um trabalho espetacular lá que todo mundo deveria copiar e que não foi, por que não foi, o que aconteceu. A gente vai procurar aprofundar alguns desses temas que eu sei que são do interesse de todos. Eu espero que dessa vez o vídeo não fique cortado, tá? E a gente gostaria que vocês contribuíssem, se inscrevessem no nosso canal, e a gente está à disposição para temas e outros assuntos que forem do interesse de todo mundo que ama o cão pastor alemão, um cão de trabalho, que ama o pastor alemão no geral e que ama cães de trabalho e gosta e que se dedica a essa atividade magnífica que são os cães de esporte, o cão de polícia, o cão de mentreile, o cão de mondio-ring, seja lá que cão for, desde que ele trabalhe. Tá, pessoal? Fica aí então a dica. Um ótimo fim de semana, um ótimo domingo para todos e até a próxima, tá? Valeu, gente. Tchau.